Graças a paz, um bom dia. Meu nome é Alan Conte Júnior, sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso e é um prazer e um privilégio estar aqui com você mais essa manhã, mais esse momento de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E vamos continuar nossa meditação no livro de Romanos, no seu capítulo 10, onde semana passada nós falamos dos versos 5 até 8. E hoje nós vamos dos 9 até o 13. Um a mais, para que a gente possa compreender bem o que Deus quer falar conosco através desses trechos, principalmente dessa parte de Romanos, no seu capítulo 10. Então, convido você a abrir sua Bíblia, Romanos 10, de 9 a 13. Hoje nós vamos usar o tema, o coração e a boca. Esses dois têm uma função importantíssima, na nossa conversão. Então, convido você, abra sua Bíblia aí, ou nos acompanhe através do celular, mas estejamos todos nós de acordo com a palavra de Deus, a lendo e meditando nela sempre. Então, convido você aí a estar comigo neste momento, fazendo uma leitura da Santa Palavra de Deus, Sagradas Escrituras que o Senhor nos deixou. Leiamos então, diz o seguinte, Romanos 10, 9 a 13. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Então é interessante que nós notarmos, como nós falamos no vídeo passado, Deus, ele está próximo da gente. Jesus está próximo da gente. Quando ele realizou a morte e ressurreição, entre outras coisas que ele realizou por nós, mas principalmente sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele garantiu, ele, juntamente com Deus Pai e principalmente o Espírito Santo dentro de nós, ele garantiu que a salvação ela não fosse uma odisseia impossível, algo extremamente difícil de se realizar e de se fazer. Ele garantiu que fosse algo simples, algo fácil e algo que nós pudéssemos realizar gratuitamente. Embora nós sabemos que de graça não significa que não tenha custo, porque teve o custo da morte dele na cruz, e nossa salvação custa para nós tudo. Mas ainda assim, os custos eles não podem sequer chegar aos pés dos ganhos, porque ao passo que te custa tudo que você tem, no caso eu falo da sua vida e da sua alma entregues a Deus, não falo de dinheiro e essas coisas, mas o que é realmente importante, sua vida, uma vida devota a Deus, você vai passar a eternidade com Ele, debaixo da proteção dEle, e Ele já faz aqui por você coisas inimagináveis que você não merece. Então, é interessante que nós vemos e chegamos nesses versículos aqui que estamos para nossa disposição nessa leitura, que nós entendemos que Jesus está próximo. Jesus está aqui. Então, a gente já falou um pouco de como pode ser salvo, mas é interessante, como eu disse, a respeito do nosso tema. Vamos olhar para o nosso versículo 9 e nós vamos entender por que nós chamamos essa mensagem de coração e a boca. No versículo 9 do capítulo 10, ele diz o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nossa salvação, ela vem mediante a fé, pelo simples ato de confessar o senhorio de Jesus Cristo sobre toda a humanidade. Pelo simples fato de confessar que ele viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu, e Deus o levantou dentre os mortos, e Deus deu a ele todo o poder nos céus e na terra, embora Jesus já tivesse esse poder quando estava na glória com Deus, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três em um, é um Deus trino. Ao passo que ele operou dessa forma, de maneira, abre aspas, separada, ele ainda assim era um com Deus, desde a eternidade. Igual o Espírito Santo, que quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e habitou em nós.
Mas ainda assim, o Espírito Santo ainda é parte de Deus, ainda é um com Deus e um com o Filho. E é interessante nós entendermos isso, porque a fé, ela é intrínseca, né? Ela é algo aberto a todos os homens. Quando um cientista ele lança as probabilidades dele, ele tem fé no resultado. A fé é crer em algo que ainda não aconteceu ou que não existe. Mas que não existe não significa que ele não possa vir a existir, ou, muito menos, que ele não existe e você não tenha percepção disso. Por quê? Nós não vemos Deus, mas sabemos que Ele existe. Nós, quando oramos pedindo alguma coisa, aquilo às vezes não existe. Por exemplo, um filho, ele não existe. Mas se você crê, isso pode vir a existir. Como você pode ter características de Deus que não existem para você, porque você não tem percepção delas, porque você ainda não estudou elas. Então a fé, ela é algo que nos habilita, nos possibilita a ascendermos à posição de filho de Deus. Claro que essa ascensão de sair do pecado, do zero, da lama, para ascender como filho de Deus, não como Jesus, uma ascensão que foi dada por Jesus, porque a ascensão de Jesus ela é aos céus, né? Ele ascendeu ao trono de Deus junto com Deus lá, tá? Junto com Deus. E a ascensão que nós temos é do nosso estado pecador para o nosso estado justificado. Não é uma ascensão soberana igual a de Deus. É uma mudança de estado. Você subiu um degrau. Só isso. Nada demais. Nada além disso. Maravilha? E é interessante que a boca e o coração, eles têm um papel particular e muito importante. Porque a sua boca e o seu coração, elas devem estar em um só espírito, né? No caso, em um só pensamento, ao proferir isso, ao dizer isso. Porque o quanto você falar deve ser exatamente a medida do seu crer. Então, quando o seu coração fala, quando você crê no seu coração, a sua boca tem que falar exatamente o quanto você creu. E se você crê realmente, aí então será salvo. Passando para o nosso versículo 10, aqui ele prossegue: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando o seu coração recebe o impacto transformador da palavra de Deus, é interessante, e lá dentro, né, o seu coração no caso, ele é como um jardim seco, à primeira mão. Quando ele recebe esse impacto transformador, e você abre o seu coração para receber isso, aquele jardim seco começa a jorrar dentro dele uma água sem fim. Só que essa água ela não vai trazer uma enchente e destruir o seu coração, muito pelo contrário. Lá começa a nascer pequenas plantas de sementes da fé, para que lá seja o jardim onde Deus irá fazer florescer a salvação na sua vida. É interessante que, se você notar, o coração ele é a base do homem, sempre foi. É dos corações que procedem os maus desígnios, já dizia a própria palavra de Deus. Deleita-te no teu coração, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É interessante que nós percebemos que o centro do homem, principalmente na época onde eles não tinham tanta consciência de anatomia, entre outras coisas, mas o centro do homem sempre foi o coração, os intestinos, mas principalmente o coração. Ele era como se fosse a bússola do homem, né? Como se ele fosse Ele é, né, a bússola e o centralizador de todas as esperanças e sonhos do homem. É dali que nós tomamos as atitudes, apesar de nós sabemos que hoje é o cérebro que faz essa função, né? Mas o coração ele é tido como a parte sentimentalística do homem. Então é interessante que quando Jesus fala que Ele vai fazer morada em ti, morar no teu coração, para que você em teu coração aceite Jesus, e que se o teu coração aceitar, é porque Jesus deseja que quando você for impactado por essa transformação, Ele esteja assentado, o Espírito Santo, Jesus, Ele faça morada na parte mais importante do seu ser, no seu coração, porque a partir daquele momento Ele vai guiar a sua vida e não mais você. Então é interessante nós notarmos isso, que o coração ele é o lugar apropriado para Jesus. Então Ele deseja que seu coração seja um jardim, né, como eu já descrevi aqui alguns minutos atrás, para que Ele coloque um trono, ou melhor dizendo, já tenha um trono com o nome dele, e Ele se assente, e daquele jardim, que é o seu coração, Ele governe todo o império que é você.
Entendeu? Então, é interessante que quando o coração crê, Jesus habita nele. E a partir do momento que o seu coração creu, aí ele habilita a sua boca a falar. Muitas vezes a nossa boca convence o nosso coração. Interessante isso, né? Às vezes nós falamos, e aí nosso coração acredita no que nós falamos. Às vezes nós falamos triste, né? Tal coisa vai acontecer, tal coisa ruim vai acontecer, e nosso coração fica angustiado. Mas quando nós falamos, não, eu confio em Deus, Ele vai nos ajudar, nosso coração fica em paz. Porque a boca também tem o poder de convencer o coração. Porém, né, a boca fala do que o coração está cheio. Então, por mais que a gente, né, tenha essa questão de achar que o coração convence a boca, na verdade tudo provém do próprio coração. Tudo provém do nosso Senhor Jesus, que hoje, né, eu creio que faz morada no meu coração, tenho certeza disso, e espero que faça no teu coração também. Quando nós olhamos para o nosso versículo 11, como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Olha que maravilha. Aqui, eu ia falar Jesus, aqui o apóstolo Paulo, ele está citando o profeta Isaías. E ele deixa claro que o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Pai, se encarrega de que quando forem conhecedores da verdade, esses homens, aqui que ele fala desse versículo, né, todo aquele que nele crer não será envergonhado, ele realmente os libertará. Essa verdade realmente tirará o estado de cegueira deles. Então eles não andarão mais confusos, sendo levados por toda sorte de doutrinas. É claro, né? E tudo isso vai ser mediante a sua fé e mediante a sua intimidade com Deus, seus estudos, sua vida. Mas a partir do momento que você aceita Jesus de verdade e a viver uma vida correta com Deus ali, ele tira essas pedras de tropeço que existem no caminho e você caminha até a verdade dele. Não como os fariseus faziam, que eles eram guias cegos, eles eram guias cegos guiando outros cegos. Não. Ali é o próprio Deus tirando a sua cegueira para que você siga no caminho dele, que é Jesus, seja guiado por ele, Jesus, que seja, é até interessante porque na verdade ele é o caminho, ele é o guia, ele é a companhia, ele é quem te fortalece, ele é quem te levanta, ele é quem te empurra. É interessante que Jesus na verdade ele faz tudo, né? Nós simplesmente às vezes andamos e às vezes nem isso conseguimos fazer de verdade. Mas olha que precioso é a palavra de Deus, o quanto ela diz isso. Então se você não conhece Jesus, preste atenção às vantagens que você tem de se entregar a Ele hoje. Você terá salvação, algo que esse mundo não pode pagar. E isso já é mais que suficiente. Mas é claro que a salvação, ela tem que vir ao seu coração, não porque você tem medo ou porque você, né, precisa de algo, mas sim porque você entende que Deus é bom e que Ele está de braços abertos para te receber. A salvação, ela não é uma pólice de seguro contra coisas ruins, nem um investimento a longo prazo para coisas financeiras ou prosperidade. A salvação é o processo regenerativo que Deus fez do coração e da condição do homem para que este, justificado pelo próprio sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, venha a voltar a estar com Deus, morando no céu eternamente. Isso é salvação. Isso é a obra que Deus fez. Então, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Se você acreditar nele hoje, se entregar a ele hoje, você jamais será envergonhado. Aqui você pode ser envergonhado diante dos homens. Pode. Você pode ser envergonhado dentro da sua família? Pode. Mas no dia que realmente importa, quando Jesus vier julgar os povos, você não será envergonhado, porque ele justificará você e os seus atos, porque você creu nele e não se envergonhou dele perante os homens. Olhando para o nosso verso 12, pois não há diferença entre judeu e grego, um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aqui é interessante que existe uma palavra do grego, essa palavra que está aí, Kyrios ou Kyrios, ele é dita a Jesus nesse verso e ela tem um impacto maravilhoso. Por quê? Por que nós trouxemos essa palavra? Ela foi usada, e ela era usada, na verdade ela era, né? Porque esse grego já não é mais o grego falado, para autoridades da terra, as maiores autoridades da terra, como os imperadores romanos. Então é interessante que quando alguém fala essa palavra, quando Paulo empregou essa palavra a Deus, ele estava concedendo a Deus, para que você e eu entendamos a autoridade de Deus, a mais alta posição dentre todos os homens para Deus.
Nas nossas Bíblias, ela vem traduzida, esse Senhor com S maiúsculo e o Enor também maiúsculo, com o nome inefável de Deus, com o nome mais poderoso e sublime de Deus, por assim dizer, apesar de a gente saber que todos os nomes de Deus são igualmente poderosos porque falam da mesma pessoa, mas esse nome é o Yahvé. É um nome judaico, né, um nome é um nome hebraico que os judeus ortodoxos não pronunciam, porque esse é o nome mais sagrado de Deus dentro da cultura judaica. É claro, nenhum nome de Deus, Adonai, Elohim, nem falar o próprio Deus, deve ser tomado de forma vã. Nós temos que tomar cuidado com a forma como falamos, porque Deus ele é um ser soberano, né, e ele exige, óbvio, que ele seja tratado como tal. Então, quando ele chama Deus de Yahvé, ele está trazendo à tona que você não está adorando um simples Deus. Ele chama Jesus ali, né, no caso, e Deus, né, intrinsecamente junto, como o grande Deus, o Yahvé, o libertador, o soberano, o santo, o grande Yahvé, o todo-poderoso. É maravilhoso você entender isso, porque ali o apóstolo Paulo parece coisa pequena, mas não, o apóstolo Paulo está dando a Jesus Cristo a maior autoridade que o mundo poderia dar a alguém. Então, quando eu e você entendemos quem é esse Yahvé, que entendemos quem é esse Jesus, entendemos quem é esse Deus Pai, e nós chamamos ele assim, nosso coração está pronto para que a nossa boca fale a todos os quatro ventos, a todos os quatro cantos do mundo, a todas as pessoas, a respeito desse Deus, porque quando nós entendemos quem é Yahvé, nós entendemos quem é Jesus, nós temos ali já a salvação em nossos corações, e está na hora de levar a salvação a outros, porque o Yahvé, Jeová é uma forma errada de falar o nome, é uma mistura de dois nomes, então não deveria ser falado. Javé, ou Yahvé, ele é o nome mais sublime de Deus, o título maior, porque Deus é o maior. E ponto final. E Jesus maravilhoso nos ajudou. E nós encerramos, né, essa meditação aqui no versículo 13. E ele fala, mesmo sendo poucas linhas, né, bem pequenininho, ele fala algo fantástico. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não existe nada que impeça a salvação de um homem, que não seja seu próprio coração duvidoso que não deseja Jesus. Muitas vezes nós não desejamos coisas boas, já percebeu isso? Às vezes nós não desejamos coisas boas porque elas nos fazem mal. Por exemplo, eu tenho um problema sério com chocolate. Dependendo do tanto de chocolate que eu como, minha rinite ataca e eu fico péssimo. Quando nós estamos fazendo uma dieta, nós abrimos mãos de coisas boas, como um churrasco, em relação ao nosso peso, à nossa saúde. Quando nós abrimos mão de fazer um monte de coisas, jogar, sair para estudar, estamos abrindo mão de coisas que também são boas por outra. Agora, quando você não aceita Jesus, você não está aceitando o melhor bem que a humanidade pode ter, e realmente o único bem que a humanidade pode receber, por algo ruim, porque o que não é Jesus é ruim, ponto final. Quando você não consegue aceitar e não entende que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, você está se autocondenando. Não existem outros deuses, não existem outros senhores. As religiões que não adoram Jesus e somente Jesus, e Deus Pai e o Espírito Santo, como os únicos necessários à salvação, eles adoram pessoas que não têm poder algum para salvar. Muitos deles são diabos, são servos do Satanás, que são usados para enganar as pessoas. E outros são as próprias pessoas que endeusam pessoas que não deveriam. O único homem digno de adoração é Jesus Cristo. O único. Os outros nasceram, morreram pecadores como nós somos. Então não são dignos de adoração. Não são dignos de nada. Porque eles são homens. Mas se esse coração, que era duvidoso, que é enganoso, que é terrível, em um momento de sanidade declara que Jesus é filho de Deus e que ele tem poder para salvar, e que ele é um pecador que entende que precisa mais do que o ar ser salvo por Jesus, então esse mesmo Cristo salvará este homem de sua situação imunda. É preciso você notar que Jesus não desiste de você, ainda que você faça besteira, ainda que você erre, ainda que você caia, mas Jesus não desiste de você. Porém, ele, da mesma forma que é amor, ele é justiça. Se você não aceitá-lo,
é um problema todo e inteiro seu, porque ele há de julgar as nações e ele não vai te ter mais por inocente, porque você um dia ouviu, um dia você entendeu que ele era Senhor e você não o quis como Salvador. Porém, eu lhe convido a fazer essa decisão. Ninguém está te pedindo para você ser um cego que faz tudo que os líderes religiosos mandam. Muito pelo contrário. Pedimos que seja feito exatamente como diz em Romanos 12. O culto que nós pedimos, como uma igreja séria, é pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não pede para que você abra mão de tudo que você acredita, de tudo que você... para você simplesmente seguir, não. Ele deseja um culto racional, um culto com o coração, mas racional. Um culto sério, baseado na palavra dele que ele deixou para nós. Bom, vamos nesse momento passar para um momento de oração e encerrar este vídeo. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo, Pai querido, por tudo que tens feito. Não existe nada nos céus e na terra melhor do que ti. O Senhor é o nosso tesouro e o nosso Salvador. Peço que o Senhor tome nas tuas mãos a nossa vida e faça o teu querer. Eu te louvo por tudo, porque tu és bom e não existe nada melhor do que ti. Peço que esse vídeo chegue até um coração que precisa ouvir de ti, alguém que precisa conhecer o Senhor, alguém que já ouviu falar, mas não tomou uma decisão, enfim, alguém que precisa de ti. Nos capacite, nos dê sabedoria, abençoe a vida de quem nos ouve, seja feita a tua vontade, cuide de todos nós, ó Deus. E aquele, Pai querido, que hoje se enfrenta um problema, enfrenta uma dificuldade, que o Senhor e o seu santo nome possam vir, ó Deus, ao socorro dessa pessoa, mas que sempre lembremos que o Senhor é o nosso maior tesouro. Te agradeço por tudo, peço que o Senhor nos abençoe o dia, seja feita a sua vontade. Obrigado por tudo, por Jesus. Amém. É isso, pessoal. Agradeço pela atenção, agradeço por ter nos escutado até aqui. Que Deus abençoe seu dia. Falou!